João capítulo 3, essa é a palavra. Meu Deus e meu Pai, agora, Senhor, venha nos alimentar da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Abre, Senhor, meu Deus, para que possamos conhecer a verdade e sermos libertos pela verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, acalma a tempestade. Jesus, Tu está no barco. Repreende todo espírito imundo. Que seja repreendido em nome de Jesus, espírito de opressão, perturbação. Bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal saia da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus? João capítulo 3. O encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Você sabia que os fariseus eram contra Jesus, né? Então, no meio desses fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, uma autoridade. Este foi ter de noite com Jesus e disse, ele procurou Jesus, né, para conversar. E ele disse para Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, esse Nicodemos, príncipe, que estava junto com os fariseus, ele reconheceu que Jesus veio de Deus, porque os sinais que Jesus fazia, os milagres, né, ninguém poderia fazer se Deus não fosse com a pessoa. Entendeu? E isso fez Nicodemos, que era conhecedor da palavra, conhecedor da lei, ele disse que Deus era com Jesus, porque os sinais não poderiam acontecer se Deus não fosse com Jesus. E aí ele chegou e falou, né? Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somos salvos por Jesus? Somos salvos por Jesus. Mas esse mesmo Jesus está falando aqui que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus na minha vida há um nascimento. Há uma nova vida, gente. Jesus na minha vida não vai me deixar na vida velha. Jesus na nossa vida não vai nos deixar no pecado. Ele nos tira do pecado. Ele nos lava, purifica, santifica, nos embranquece, né? Tira a sujeira de nós. Ele estava falando isso para Nicodemos. Aí, olha só, Nicodemos, né, que ainda não conhecia a, a a palavra como Jesus conhecia, ainda não conhecia a graça, olha só o que Nicodemos disse. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha aí, Nicodemos, né, falou para Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Entendeu? Por isso que a palavra de Deus, ela é espiritual, entendeu? Ela faz efeito na nossa prática de vida, mas ela é espiritual. Então, o que Nicodemos precisava? Ele já conhecia a lei, ele precisava do espiritual, do entendimento espiritual, ele precisava da graça, a graça que vem de Cristo. E para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar entendimento dessa palavra aqui, entendeu? Então, ele perguntou de Jesus, mestre, eu tenho que nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Porque como é que tem o nascimento?
Somente uma mulher grávida do parto nasce a criança. Então ele fez essa pergunta: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Às vezes parece muita ignorância, né? Porque um doutor desse, um doutor da lei desse, não saber que ninguém entra no ventre da mãe depois de velho, né? Quem que vai entrar no ventre da mãe depois de velho? Ninguém. Então, o que que aconteceu? Jesus vai e responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus é carne ou é Espírito? Você recebeu Jesus no teu coração, não foi? Eu recebi Jesus no meu coração. Então, eu recebi o quê? O Espírito Santo na minha vida. Você recebeu o Espírito Santo na nossa vida, na sua vida. E através do Espírito Santo de Deus, nós somos salvos. Entendeu? Através do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos novas criaturas. Através da palavra de Deus, nós estamos nos tornando nova criatura. Quando você recebe Jesus no teu coração, a tua vida espiritual é que nem um bebê. Você precisa ser ensinado. Você precisa que alguém te ensine os passos do caminho da verdade e da vida. Te ensine essa vida com Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a caminhar com Cristo. Quando você recebe Jesus no teu coração, você é que nem um bebê. Aí vocês vão te ensinar a orar, o batismo, né? O batismo nas águas, buscar a palavra, os ensinamentos da palavra para você aprender. Você vai aprender os ensinamentos de Deus. Então, tem coisas que quando você recebeu Jesus, você não conhecia, né? Eu não sabia que tinha demônio, gente. Você acredita? Eu achava que tinha inferno, mas não tinha demônios que lutavam contra a minha vida. Quando Jesus resgatou minha vida, eu fui aprender que as trevas guerreavam comigo. Eu fui aprender que os meus inimigos eram espirituais, não minha família. Eu fui aprender tudo isso. Eu não achava que tinha condenação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não achava que eu era perseguida pelo reino das trevas. A palavra de Deus, você é curado, você é livrado. Através da palavra de Deus nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Através da palavra de Deus, gente, Deus faz milagre. Então, o momento da palavra é o momento que você é abençoado por Deus. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Eu não me acordo na madrugada, Deus não me acorda na madrugada para fazer live na madrugada para estar falando da minha vida. Eu acordo na madrugada para estar falando da palavra de Deus, para que vocês conheçam a verdade, para nós conhecermos a verdade, sermos abençoados e recebermos a bênção desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, ele não quer saber das coisas da carne, ele quer saber das coisas de Deus. Ele quer saber do reino do céu. Ele quer saber de conhecer a Deus, de conhecer o céu, de conhecer a palavra. Por quê? Porque ele é nova criatura. Então, a nova criatura, ele quer viver a nova vida. E essa nova vida é com quem? Com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Por isso que tudo se faz novo na nossa vida. A gente larga a prática velha. Você perde o interesse para as coisas do mundo, para a tua vontade. E você começa a ter interesse pelas coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, você é uma velha criatura. Você sabia disso? Porque todo aquele que é uma nova criatura, ele se interessa pela palavra de Deus. Ele quer aprender, ele quer conhecer, ele quer ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Essa palavra de Deus é verdadeira, que se cumpre todos os dias. Na verdade, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumpre todos os dias. Então você vai saber se você vive em espírito ou se você vive na carne.
Porque quem é do espírito quer saber das coisas espirituais. Quem é da carne quer saber das coisas do mundo. Como assim, irmão? Quer satisfazer somente a sua vontade. Não quer satisfazer a vontade de Deus. Então, gente, não é só eu aceito Jesus. Aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração, abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, é o primeiro passo do caminho, entendeu? Jesus é o caminho, é a verdade. É o teu primeiro passo. Você é o bebê na fé, né? É o bebê na fé. Aí o que vai acontecer? Você vai ser alimentado pela palavra. E o que vai acontecer? Quando você é alimentado pelo pão de cada dia, você fica forte, não fica? Você é alimentado pelo pão de cada dia, você tem força para trabalhar, você tem força para vencer o dia. Você tem saúde quando você tem uma boa alimentação, né? As pessoas que passam fome vivem passando mal, com tonteiras, doentes, com gastrite, esse tipo de enfermidade, para aqueles que não se alimentam direito. Então, a palavra de Deus vai fazer te fortalecer. A palavra de Deus vai fazer você amadurecer, crescer, ter entendimento das coisas do reino de Deus, ter relacionamento com Deus. Eu não tenho relacionamento com Deus se não for através da palavra, gente. Eu não tenho intimidade com Deus se não for através das escrituras sagradas. Não é o primeiro passo, abrir o coração para Jesus, mas ainda há um caminho para nós caminhar, entendeu? Porque as pessoas acham, agora eu tenho Jesus, vou ser salvo e vou continuar na velha vida. Ele está dizendo aqui, não vai continuar na velha vida, não. Se você continuar na velha vida, você não tem vida com Cristo. Entendeu, gente? Porque as pessoas querem, dizem que tem Jesus e vão ser salvos no pecado, no adultério. Vai lá para Apocalipse para te ver se você vai ser salvo adulterando. O adultério vai matar você. Tá entendendo? O pecado nos mata, gente. Davi adulterou, não adulterou? Mas ele não se arrependeu? E ele não se tornou um homem segundo o coração de Deus? Estude o Salmo 51, a qual Davi se arrepende, a qual Davi pede para Deus purificar o coração dele, a qual Davi pede ali para ele ser salvo, a qual Davi ele faz uma oração de humilhação, de arrependimento linda, 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 linda. Eu gosto muito do Salmo 51. Então, se você não tiver essa oração de arrependimento e pedir para o Senhor purificar o teu coração, você vai continuar no pecado, vai continuar praticando aquilo que você sabe que Deus já te libertou, que Deus te tirou do pecado. Quando Jesus deu a vida dele por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a palavra de Deus, por que tem as escrituras sagradas? A escritura sagrada, gente, ela é para nos lavar do pecado. Então, a escritura sagrada, a palavra de Deus, ela vem para nos libertar do pecado. O primeiro passo, receber Jesus. E através da palavra, nós somos libertos. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aqueles que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vós nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, que tem a vida com Cristo, que tem a vida espiritual, que segue a palavra, ele não sabe para onde vai. Por quê? Porque o Espírito Santo ele começa a dirigir a tua vida. Quando você está na carne, você sabe o que você faz. Não, eu vou fazer isso, porque você está na carne. Quando você é espiritual, você vai orar e o Espírito Santo vai te direcionar para onde vai. Lembra que o próprio Espírito Santo pediu Paulo a ir para uma obra? O próprio Espírito Santo de Deus impediu Paulo a chegar num lugar. Estamos entendendo, gente, que o Espírito de Deus, ele direciona a tua vida? Quando você acorda, que você agradece a Deus, que você acorde e busca a Deus em primeiro lugar para o teu dia, Deus vai dar a direção para esse dia. Deus vai dar a direção para o que você precisa para viver nesse dia, gente.
Entendemos? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele dá essa direção para a nossa vida. Quando você era velha criatura, você não tinha direção da sua vida. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, ele começa a dirigir tua vida. O Espírito Santo começa a dirigir tua vida. Preste atenção na palavra. Não adianta você estar aqui e você não prestar atenção na palavra. Porque a palavra vai te libertar. Jesus quer te libertar, gente. Jesus, ele quer que você entenda que você precisa nascer de novo. Então, você só vai nascer de novo se você abrir o teu coração para Jesus, para a palavra de Deus. Se você não abrir o teu coração para a palavra de Deus, se eu não abrir o meu coração para a palavra de Deus, eu serei uma velha criatura. Nós não vamos vencer o pecado sem a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Todos os dias chega alguém orando, pedindo para libertação das drogas. Gente, se essa pessoa não se esforçar a ouvir a palavra, né, escutar a palavra, deixar a palavra libertar a sua vida, não tem como essa pessoa ser liberta. Tá entendendo? Você quer libertação para a tua vida? Você quer sair do poço? Dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido. Porque se você não der ouvido à palavra de Deus, não tem como você ser liberto. Não tem como eu ser liberto. Estamos entendendo? Vocês pedem muito oração, mas na verdade vocês ainda não entenderam que que nós precisamos de libertação. E a palavra de Deus nos liberta, gente. Então, uma pessoa que vive espiritualmente, que vive no Espírito, ela não vive pedindo oração. Por quê? Porque o Espírito Santo está na sua vida, porque ela está tendo nova vida com Deus, porque ela está buscando a palavra, porque ela está se esforçando. Se ela peca, ela se arrepende. Senhor, me ajuda que eu ainda não venci esse pecado. Entendeu? Porque o Espírito Santo está dirigindo a sua vida. Mas quando você não dá crédito à palavra, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? A palavra só pode crescer no meu coração, eu só posso ter fruto do Espírito Santo se eu der ouvido à palavra. Muitos não têm fé. Por que não tem fé? Porque não dá ouvido à palavra, gente. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu posso orar por vocês, mas se vocês não têm fé, vocês não vão conseguir o milagre de vocês. Ah, irmã, pela tua fé eu vou conseguir o milagre. É verdade, é bíblico. Pela minha fé, vocês podem sim ser abençoados. Deus pode responder a minha fé de orar por vocês. Só que o quê? Só que eu não quero que vocês sejam só abençoados. Eu quero que vocês tenham vida com Deus. Eu quero que vocês tenham a libertação. Deus quer que a gente seja liberto. Deus, ele não quer só dar sinais, né? Deus, ele não quer que você tenha apenas te abençoar na terra. Pelo contrário, ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar, não é verdade? Ele quer que a gente seja novas criaturas. É para isso que nós recebemos Jesus no nosso coração, para nascer de novo. Não entrar no ventre da tua mãe, mas tu vai ter uma vida nova, uma vida de oração, uma vida de busca da palavra, andar no caminho da verdade e da vida, fugir do mal, resistir o mal, fugir do pecado. Hoje você sabe que o pecado te mata, que o pecado te... Por que muitos estão frios? Né? A palavra de Deus diz: por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo uma frieza, gente, que assusta, né? Que assusta. Uma frieza espiritual que assusta. Por quê? Porque as pessoas alimentou quem? Se alimentou do pecado. É por isso que muitos vão para o templo e saem do mesmo jeito, porque não dão ouvido à palavra. Não dão. E se no momento aqui na live é da palavra, se você não der ouvido, se você não respeitar esse momento da palavra, você vai sair do jeito que entrou aqui. Entendeu, gente? Você está entendendo? Muitas das vezes você vai lá para o templo, ora, pede para o pastor orar em você,
pede oração do ciclo de oração, mas quando é na hora da palavra que vai aumentar a tua fé, que vai te libertar, que vai te dar entendimento das armaduras espiritual, que vai te fortalecer, que vai te santificar, que vai te renovar, você não dá ouvido à palavra, você fica conversando, você quer ir no banheiro, você fica no telefone, o corpo está lá dentro do templo, mas o coração está lá fora. O pensamento está nos problemas, o pensamento está no marido que está no amante, o pensamento está nos filhos que está na droga. Gente, você está lá dentro do templo ouvindo a palavra, coloca teu pensamento em Deus e recebe o que Deus tem para te entregar. Através da palavra, gente, é que Deus entrega nossas bênçãos e vitória. Através da palavra. Então nós temos que entender isso. Temos que entender isso. A palavra de Deus diz que quando o profeta fala, o outro se cala. Então, assim, como é que pode numa conversa um fala uma coisa, outro fala outra? Eu estou aqui, Deus me deu a palavra de João, Evangelho de João, capítulo 3. Aí chega pessoas e coloca um monte de versículo. Aí eu estou vendo vocês, estou lendo o versículo, estou querendo estar em espírito na palavra, e aí as pessoas estão colocando versículo, estão aí querendo conversar na hora da palavra. E aí você está perdendo o teu milagre, gente. Você está perdendo aquilo que Deus quer te entregar, porque você não está dando atenção à palavra. O Senhor, antes de você pedir tua oração, Deus já sabe o que você vai pedir. Então acalma o teu coração, entra, ouve a palavra, aprende, se alimenta, se renova, tem uma vida nova, tem uma vida de Deus. A gente conhece a palavra, os que praticam a palavra, a gente conhece os praticantes da palavra pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, como é que ele se apresenta na presença de Deus, como é que ele se apresenta na hora da palavra. A gente conhece quem é espiritual e quem não é. A gente conhece muito bem quem é espiritual e quem não é, gente. Pessoas espirituais são atribuladas, chegam sem paz, elas não dão paz, elas não têm paz. Mas aquelas que são espirituais, elas têm paz, elas ficam na paz, elas escutam a palavra. A gente aprende muito mais escutando do que falando. Se eu estou falando aqui, porque eu estou aqui com o quê? Estudando a palavra de Deus com vocês. Então é preciso eu falar. Se eu for para uma live a qual estão ensinando a palavra, o que vai acontecer? Eu tenho que ficar caladinha lá escutando a palavra. Se me perguntarem alguma coisa, eu vou e respondo. Mas eu vou ajudar o anfitrião nas curtidas, mas vou estar com o ouvido atento na palavra. Eu não tenho que tirar a atenção do pregador. Entendeu? Se você tirar a atenção do pregador, se ele não for espiritual, ele vai para a carne. Ele vai para a carne. Vocês estão aprendendo? Vocês estão me entendendo? Na hora da palavra, Deus está curando. Na hora da palavra, Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Na hora da palavra, demônios são expulsos, gente. Se você estudar a palavra de Deus, você vai saber disso. Pela palavra, tudo foi formado. Pela palavra, pessoas foram curadas. Pela palavra, pessoas foram renovadas. Pela palavra, pessoas foram batizadas. Pela palavra, pessoas foram salvas. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Na verdade, é que pessoas estão sendo novas criaturas. Estamos entendendo? Tem um momento de oração, mas tem um momento da palavra. Jesus ele ia para o monte orar, sozinho. Entendeu? E depois ele ia fazer a obra, ele ia levar o evangelho, né? Ele ia levar o evangelho, ele ia curar os enfermos. Então, ao tempo de orar, ao tempo de estudar a palavra e ao tempo de ser usado por Deus. É o tempo que Jesus saía curando os enfermos e anunciando o evangelho. E muitos daqueles que ouviram a Jesus receberam suas vitórias. Todo aquele que dá crédito à palavra, ele prospera na sua vida espiritual, na sua vida material, né? Porque a vida espiritual, ela faz efeito na matéria. Lembra que Jesus estava em carne, no corpo, e ele não pecou, não foi? Ele pode não ter sido milionário, mas pecador ele não foi. Então, Jesus foi o homem mais próspero da terra, porque ele venceu o pecado.
porque ele cumpriu a palavra, ele foi obediente, entendeu? Ele venceu a morte, gente. E vamos continuar aqui. Nicodemos, interessante, quando as pessoas que se dizem que são espirituais, quando ouve aqui, né, para ter atenção na palavra, a primeira coisa que elas fazem é sair da live. Ai, irmã, tá chamando minha atenção, eu estou chamando tua atenção para a palavra de Deus, para você honrar a palavra de Deus, entendeu? Eu não estou chamando atenção para você conversar comigo. Aí os que chegam, que estavam aqui, cheio de espiritualidade, querendo pregar aqui nos comentários, são os primeiros a sair da live. São espirituais? São espirituais? Não são. Porque o espiritual ele fica aí tranquilo. Verdade. Momento da palavra é momento da palavra. Continuar? Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha aí. Jesus estava falando para o mestre de Israel, conhecedor da palavra, né? Doutor da lei. Tu és mestre e não pode saber isso? Por que ele não podia saber disso? Porque faltava o quê? O Espírito Santo de Deus. Faltava graça para entender as coisas do Espírito. Lembra lá da mensagem que nós temos que pregar com a graça e conhecimento. Então eu tenho que ter conhecimento da palavra e tenho que ter a graça do Espírito Santo. O que é a graça? É aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. A palavra está toda escrita aqui. A lei está aqui nas minhas mãos, né? A lei está aqui. Mas a graça está no Espírito. Entendemos? A graça está no Espírito. Então, nesse momento que está sendo pregoada a palavra, o Espírito Santo que está na minha vida, na sua vida, ele derrama a graça através da lei. Entendeu? Estamos entendendo? Pai, Filho e Espírito Santo andam juntos, estão juntos. Lei, palavra, água, fogo, entendemos? Azeite. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Tá entendendo? Jesus estava falando o quê? Jesus fez os sinais. Falou na carne, né? No corpo. Falou, pregou a palavra. Falou de Deus. Falou do arrependimento. Todos esses ensinamentos aqui. O Senhor falou na terra. E não creram nele. E agora ele está dizendo, como é que vocês vão crer nas coisas espirituais se vocês não creem naquilo que eu estou falando aqui em carne? Entendeu? Era isso que Jesus estava dizendo. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como é que crereis se vos falar das celestiais, gente? Então eu tenho que crer na palavra de Deus, aí eu vou poder ter entendimento das coisas espirituais. Eu só vou poder ter entendimento do reino de Deus que é espiritual através da palavra. Se eu crer nessa palavra pregoada, então eu estou crendo no reino de Deus, eu estou crendo no Espírito Santo, eu estou crendo em Jesus. Entendemos, gente? E ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí ele estava falando, né, que o Filho do Homem iria para a cruz. Para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E o que a gente vê? A gente tem visto muitas pessoas que dizem que creem em Jesus perecendo, gente. Sofrendo de depressão, sofrendo de medo,
sofrendo de ansiedade, sofrendo nos pecados, sofrendo no adultério, sofrendo na prostituição, sofrendo nos vícios, sofrendo pela prática do pecado. Então tem muita gente aí que diz que crê em Jesus, mas está perecendo na sua velha vida. Lembra lá que eu disse? Se você estiver adulterando, você está trazendo demônios para a tua vida. O pecado traz as trevas para perto de nós. A prática da palavra traz os anjos para perto de nós. Estamos entendendo isso? Então, o pecado só vai fazer efeito na minha vida se eu abrir a porta para o pecado. Se eu praticar o pecado. E se eu tiver uma vida de pecado, mesmo tendo entregado minha vida para Jesus, eu posso perder a minha salvação. Por quê? Porque o pecado vai matar a minha fé. Vai matar a minha vida, meu relacionamento com Cristo. Por que estamos vivendo essa frieza? Por prática do pecado. As pessoas deixaram de orar, as pessoas deixaram de ir para o templo, as pessoas deixaram de congregar, as pessoas deixaram de participar da Santa Ceia, as pessoas deixaram de jejuar, as pessoas deixaram de meditar na palavra. As pessoas hoje, elas vivem pedindo em oração porque estão perecendo, não é verdade? Porque estão perecendo a muitos pedidos de oração. Mas se esfriaram, se estão perecendo é por causa do pecado. É por causa do pecado que estão perecendo. Por isso que Jesus estava falando aqui. Aquele que crê em Jesus, ele não perece, ele tem nova vida, ele sabe o que está acontecendo. Aquele que crê em Jesus, ele sabe que é o princípio das dores. Aquele que crê em Jesus, ele sabe que ele é perseguido por falar de Jesus, por ele estar no caminho da verdade, ele é odiado, mas ele não está sofrendo, gente. Entendeu? Então, nós que cremos em Jesus, a gente não vive perecendo, não. Pelo contrário, você tem sua luta de cada dia, mas você sabe que você tem um Deus na tua vida que provê. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Tem muitos que receberam Jesus e está aí mendigando pão. Está aí chorando, estão aí perecendo. Só fala sofrimento. Sinceramente, parece que não entregou sua vida para Jesus. Porque a sua vida só é sofrimento. Estamos entendendo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Se você crê em Jesus, hoje você está chorando, daqui a pouco você está sorrindo. Jesus, ele não vai deixar tu morrer na fé. Jesus, ele vai sustentar a tua fé. Então, para ele sustentar a minha fé, o que vai acontecer? Ele vai me abençoar, ele vai me dar um sinal. Filho, eu estou contigo, não te abandonei. Eu fecho a boca do leão, eu piso na serpente, eu abro o mar para te passar, eu derrubo esse gigante. Então, aquele que crê em Jesus, ele sabe que ele está em guerra espiritual, mas ele sabe que Jesus está com ele. E a gente vê que as pessoas entram aflitas, desesperadas, e como se Jesus não estivesse na sua vida. Como se Jesus não estivesse com você. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Creia em Jesus. Tenha certeza que Ele está com você. Tenha certeza que Ele vai derrubar gigante, que Ele vai te tirar da cova, que Ele vai abrir porta, que Ele vai abrir o mar, que Ele vai estar na tempestade com você, vai acalmar as águas, vai acalmar o vento. Porque a gente vê um povo que diz que entregou sua vida para Jesus sofrendo. O que Jesus disse? No mundo nós teremos aflições. Mas o que ele disse? Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, passamos por aflições, todos nós. Mas o Senhor sempre vem nos animar, nos dar ânimo, nos dar alguma vitória. Não é isso? Então, tem gente que parece que só é sofrimento a sua vida. Quantas pessoas chegou aqui? Nada dá certo. Entrega a tua vida para Jesus, que você vai ver como você vai ter uma nova vida. Você vai aprender que tem problemas, mas que Jesus vai te ajudar a resolver esses problemas. Você vai ver, né, que tem as lutas, mas o problema, gente, é que as pessoas não querem Jesus. Não, de coração, né? Da boca para fora, todo mundo fala o nome de Jesus. Todo mundo chama por Jesus. Jesus me socorre. Quantas pessoas pedem socorro de Jesus, mas não querem ter vida com Jesus?
não querem ter prática da palavra, não querem obedecer Jesus, não querem obedecer a Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, querem as bênçãos. Se você estudar o Deuteronômio, as tuas bênçãos dependem de você. Não depende de mim, nem depende de Deus. Depende de você. Sabe por quê que depende de você? Deuteronômio 28 diz: se nós obedecermos a Deus, as bênçãos nos alcançarão. Entendeu? Então, o que eu tenho? Obedecer a Deus, me esforçar para obedecer a Deus. Não quero renunciar à carne, não quero renunciar ao pecado, querem ser salvos no pecado. Porque tem gente aí dizendo que você vai ser salvo no pecado. Continua no adultério, se Deus não vai cumprir a palavra dele, a qual ele diz em Apocalipse que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Você está entendendo? Porque tem gente aí que diz, recebe Jesus, quer estar no adultério, quer estar na mentira, quer estar na fofoca, quer estar roubando os outros. Então, quer estar matando os outros. Então, estuda a palavra para você entender. Recebemos Jesus, nós vamos ter que ser nova criatura. Se eu adulterava quando eu não tinha Jesus, que eu não tinha conhecimento, que esse pecado me levava à morte, à condenação, então com Jesus eu aprendi que esse pecado eu não posso ser mais, porque me levará à morte, à condenação. Entendemos? Por isso que quando é na hora da palavra, eu dou prioridade para a palavra, gente. Por quê? Porque a palavra nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E hoje a gente tem visto em vários templos, né? Aqui na cidade que eu moro, eu visito os templos. Eu não estou unida, né, a uma congregação, porque eu sou de Manaus. Não sei por quanto tempo que eu vou ficar aqui, mas Deus sabe. Ele que manda na minha vida. Mas uma coisa que eu observo, que eu tenho observado agora nos últimos tempos, se é 3 horas de culto, que no mínimo tem que ser, no máximo tem que ser 3 horas, né? Para que não se torne, para que não perturbe os vizinhos, não incomode, não infringe a lei, tudo com sabedoria, né? Então, a gente não vê 1 hora de oração, a gente não vê mais 1 hora de oração, a qual Jesus ensinou. Vocês não podem orar 1 hora de oração. Então, dentro do tempo tem que ter pelo menos 1 hora de oração. A gente não vê pelo menos 1 hora de palavra. Eu sempre digo para o pastor, eu sempre dizia isso para o pastor, né? Que no templo, só devia ter oração, a palavra de Deus e o momento do louvor. Uns 3 louvores, mais ou menos. Mas hoje você vê o quê? Oração, a gente já não vê mais. 1 hora de oração. É raro o lugar que a gente entra que tem 1 hora de oração. A palavra de Deus, um dia desse, gente, eu fui convidada para pregar. Sabe o que foi que disseram para mim? Que eu tinha 20 minutos para pregar. Eu nunca preguei 20 minutos. O Espírito Santo nunca me usou 20 minutos. Eu não me abati, não. Eu estava em espírito, né? Orado, tinha jejuado, consagrado minha vida. Não foi num culto de mulheres. De mulheres não, porque o culto é para Deus, não é para mulheres. As pessoas dizem, o culto das mulheres, o culto dos jovens, não é culto de mulheres. O culto é para Deus. Então, o culto é para Deus. Não tem nada de culto de mulheres, culto de jovem, culto de criança, não. O culto é para Deus, o culto de Deus, né? Adoração para Deus. As crianças adoram a Deus, as mulheres adoram a Deus, e ali os cultos é para Deus. Aí ela disse, irmã, tu tem... Gente, foi tanto do louvor, tanto do louvor, tanto do louvor, e haja louvor. Pelo amor de Deus, né? E eu só ali, eu amo louvar a Deus, eu amo, apesar de eu não ser cantora, não ter o dom de cantar, né? Eu amo, mas, gente, eu tava vendo que as horas estavam passando, cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Sabe, parecia um show, né? O show do mundo, o show no mundo, o que que acontece? É horas e horas de música, é horas e horas de música.
Sinto muito, o púlpito de Deus não é um palco, a qual você está lá fazendo show de música. Aí haja louvor, louvor. E eu vi, meu Deus, já vai dar 9 horas. Só que o quê? Eu pensava, né, que ia até 10, o horário ia a mais. Estava tranquila, não tenho marido me esperando, não tenho filho pequeno. Então eu vivo para Deus, para a obra de Deus. Não, se eu chegar tarde na minha casa, ninguém vai me cobrar, né? Moro sozinha, meu marido, não tenho marido, né? Então, a minha vida é para Deus. Não estava preocupada com isso. Mas eu vi que não era natural aquilo. Não era normal, não era prática de um templo, né? Quando a irmã disse, irmã, tu só tem 20 minutos para pregar. Eu digo, Senhor Jesus, eles disseram que só é 20 minutos. Me usa nesses 20 minutos. E Deus me usou nesses 20 minutos. E Deus me usou. Pela misericórdia do Altíssimo e por estar em espírito. Porque se eu estivesse na carne, gente, tem pregadores que dizem assim: sinto muito, eu não vou pregar. Tem pregadores que se iram com isso e diz: não, 20 minutos para a palavra. Eu já escutei pastores que fizeram isso. Eu conheço pastores que eles foram pregar a palavra que deram 15 minutos. E eles disseram: 15 minutos eu não vou pregar. Não vou. Mas graças a Deus que eu levei a palavra que o Espírito Santo falou nos 20 minutos. O Espírito Santo, ele fala numa conversa de 5 minutos, gente. O Espírito Santo, ele sabe falar com a gente em poucos minutos, ele não precisa de muitos, né? Mas eu estou falando do quê? Porque muito, muito, muito aborrece, né? E o Espírito Santo não quer te aborrecer, não quer me aborrecer. Mas o que eu estou falando? A prioridade pela palavra se esfriou. Hoje as pessoas querem estar lá só no louvor, louvor. Gente, o louvor, ele é uma prática de adoração a Deus. Mas o louvor, ele não fala para você se santificar. O louvor, ele não fala para você ser nova criatura. Aquele momento do louvor, gente, não é momento de ensinamento. Aquele momento do louvor, a palavra não é para te ensinar a orar, a jejuar, a santificar a tua vida, a renunciar ao pecado. É um momento de adorar a Deus. Então as pessoas estão tirando, né? Estão tirando esse momento da palavra, estão diminuindo. Por quê? Porque o pecado está aumentando naquele lugar um tempo a qual a palavra não é mais prioridade, a qual não tem 1 hora de oração. Ah, o que você vai querer? O pecado vai reinar naquele lugar. As pessoas vão estar na prática de pecado lá. Vão cair, vão esfriar. Sem oração, sem palavras. Gente, se eu entrar no lugar e não tiver 1 hora de oração, ah, meu Deus. É uma guerra para mim, é uma guerra. Eu fico triste, triste, triste. Triste demais quando eu entro num templo que eu não vejo 1 hora de oração. Não condeno ninguém, não. Mas a gente vê que não dão mais prioridade para aquilo que Jesus ensinou. Vocês não podem orar 1 hora, né? As pessoas não dobram mais seu joelho na casa de Deus. Preste atenção. Tem tempos que você entra que eu choro, gente. Quando eu chego em casa, eu choro, choro, choro. Por quê? Porque a gente entra naquele tempo, a gente só vê carnalidade, a gente não vê mais as obras do Espírito, não vê. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus te liberta, me liberta. Então, o que o inimigo quer? Que a gente não seja liberto. Por isso que o pecado aumentou, por isso que o amor esfriou, gente. Muitos não têm mais amor pela palavra, não têm amor pela oração, não têm amor pela Santa Ceia, não têm amor pelas coisas de Deus, não têm amor pelo evangelismo, não têm amor pelas almas. As pessoas não têm mais amor pelas almas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que perfeito, gente. Olha que perfeito. Preste atenção nesse versículo aqui. Olha, então muitos estão perecendo porque falta ter Jesus no seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que deu o seu filho. Ele não deu um anjo,
Ele deu um filho. Ele deu o filho dele, ele deu o melhor dele por mim e por você, gente. E muitas das vezes você quer dar 15 minutos de oração para Deus. Você quer dar muito pouco para Deus do teu tempo. E Deus, ele deu a vida do filho dele por mim e por você. Muitas das vezes você quer dar o teu resto de tempo. Muitas das vezes você não quer dar as premissas, acordar, dobra teus joelhos, vai lá, lava o rosto, né? Lava teu rosto primeiro, faz tua higiene, dobra teus joelhos. Dobra teus joelhos, agradeça esse Deus, faz tua oração. Dá as premissas para Deus, porque ele deu o filho dele pela tua vida. Ele deu o filho dele pela minha vida. Estamos entendendo isso? Se você não valorizar isso, você vai valorizar o quê? Você vai valorizar eu pregando? Não vai. Se você não deu valor não deu valor a Jesus que te salvou, você vai dar valor aqui na terra. Então ele está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, creia em Jesus que você não vai perecer, você não vai morrer, você não vai para o inferno, você não vai... tá no deserto, mas você não vai perecer, você não vai morrer nesse deserto. Tá passando pelo vale da sombra da morte, mas não vai morrer nesse vale da sombra da morte. Tá na cova, mas não vai morrer nessa cova. Deus vai te tirar dessa cova. Tá na fornalha, mas não vai morrer nessa fornalha. Tá passando por o mar, tá na frente, ou não vai morrer com esse mar na tua frente. Por quê? Porque você tem Jesus, e quem tem Jesus não vai perecer. E aí, por que vocês estão aí com ansiedade? Por que vocês estão aí com depressão? Por que muitas das vezes vocês estão aí sem dormir? Tem Jesus na sua vida? Então você não vai perecer. Não vai, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, o Senhor vai te ajudar a chegar no céu e você viverá a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Lembra lá que eu entro nos templos, vejo essas coisas, não condeno ninguém não, eu apenas fico triste. As pessoas acham que eu prego condenando os outros. Não aqui, né? Aqui eu não sei. Mas aonde eu prego, em vários lugares, eles acham assim que eu estou condenando, mas não estou condenando, não. A palavra que está falando. A palavra que está mostrando que as práticas que está acontecendo. Então, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê muita gente como se não tivesse Cristo na sua vida. Pessoas como só estão perecendo, morrendo no pecado, morrendo ali, se esfriando no pecado, gente. Quantas pessoas chegam e dizem assim, ai, irmã, estou fria, ai, irmão, eu estou desanimada, ai, irmão, estou assim. Por que falta Jesus na nossa vida? Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu estava na depressão. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu acredito que o inimigo já tinha ceifado a minha alma. Ou então eu estava escrava da prostituição, né? Há muito tempo que eu moro sozinha, então eu tenho liberdade para trazer quem eu quero na minha casa. Mas o Espírito Santo de Deus não permite. Eu tenho o entendimento que eu não tenho que ter uma vida de prostituição. Se Deus quer me dar um esposo, Ele vai dar. Se Ele não quer, eu não tenho que ter uma vida de fornicação. Eu não tenho que ter uma vida de prostituição. Eu tenho liberdade, eu moro sozinha, gente. Há muito tempo, né? Agora não. Há muito tempo que eu moro sozinha, há muito tempo que eu moro, entendeu? E meus filhos cuido da vida deles. E não é por isso que eu vou pegar essa minha liberdade que eu tenho e viver uma vida de prostituição. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Entendemos? Então você crê em Jesus, Jesus está te libertando e você não será condenado. Jesus não vai deixar você viver na prática do pecado. Nós temos que ser nova criatura, como ele disse para Nicodemos. Nós temos que ser nova criatura, entendeu? Porque Jesus, ele faz nós temos essa vida nova. A redenção é esta, que a luz veio ao mundo.
Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Gente, não ame as trevas, não ame o pecado. O que é as trevas? É o pecado. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não ame as trevas, gente, não ame o pecado. Se você amar o pecado, se você ama viver em fornicação, se você ama viver em adultério e mentira, você sabe que é pecado, você sabe que é errado. Você está amando as trevas. Jesus está dizendo aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Não ame as trevas, pelo amor de Deus. Não ame o pecado. Não ame o adultério. Não ame a mentira. Não ame a fofoca. Não ame as drogas. Não ame o roubo. Não ame aquilo que você sabe que é errado. Não ame o álcool. Não ame essas coisas. E tem gente que diz que está na igreja, mas ama o pecado, gente. Acabou de sair de uma palavra dessa, vai lá para prostituição, para adultério, vai lá perseguir as mulheres casadas, né? Tem homens que, pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus, só o sangue, sabe que ou mulheres também, sabe que o homem é casado, vai lá perseguir o homem casado. Não ame as trevas. Isso é treva, isso é prática da treva. Por que é tão difícil amar as coisas de Deus e é mais fácil amar o pecado? Por que é difícil? Porque falta sermos nova criatura. Aquele que é nova criatura, ele ama as coisas de Deus. Mas aquele que é velha criatura, ele ama as coisas do pecado. Ele ama as drogas, ele ama a prostituição, ele ama o adultério, ele ama a fornicação, ele ama a desonra, ele ama as práticas das trevas, gente. É isso que o Senhor está falando para nós. Jesus na nossa vida não vai fazer você amar o pecado. Jesus na nossa vida vai fazer nós amarmos que o reino de Deus, amar a palavra, amar orar, amar jejuar, amar andar no caminho da verdade e da vida, a andar no caminho com Ele. Por isso que ele disse que nós temos que ser nova criatura. Não adianta se você recebeu Jesus, você não vai ser velha criatura. Você não vai continuar nas práticas velhas. Porque se você diz que tem Jesus na tua vida e vive na prática velha, ele vai dizer para você, te converte, te arrepende. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, né? Não é isso que ele diz? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quando nós praticamos alguma maldade, quando nós praticamos o pecado, nós estamos aborrecendo a Deus, nós estamos aborrecendo o Espírito Santo, nós estamos aborrecendo a luz. É difícil da gente entender isso. É por isso, gente, que quando a nossa carne falha, peca, o que acontece? Na hora a gente se arrepende. Na hora a gente fica triste. Meu Deus, eu errei, preciso ser liberta. Senhor, eu não quero te aborrecer. Eu quero te agradar. O problema do ser humano é que eles querem ser agradados, mas eles não querem agradar a Deus. Eles querem ser salvos desagradando a Deus. A fé sem obras é morta. Então, se eu tenho a fé, se eu tenho Cristo, eu tenho que ter as obras desse Cristo na minha vida. Eu tenho que ter as obras da fé. Eu tenho Cristo na minha vida, eu não posso ter obras do pecado. Por quê? Porque o pecado não vem de Cristo, o pecado vem das trevas. O pecado vem das trevas. E não ame as trevas, gente. Ame a luz. Ame a luz, ame a Jesus. E aqui ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem ama as trevas tem obra má, tem a sua prática do mal, a sua prática da maldade. Quem ama as trevas tem prática do mal. Quem ama Deus tem a prática de Deus, tem prática do Espírito Santo, tem prática da palavra. Por isso que ele diz que nós conhecemos os frutos, né? Pela árvore se conhece os frutos. Tua árvore é boa, o teu fruto vai ser bom. Mas se a árvore é má, o fruto será má. Então não adianta dizer, eu oro, mas não tem fruto de oração. Eu recebi Jesus no meu coração, mas não tem fruto que Jesus está no nosso coração. É isso aqui que ele está dizendo.
Mas quem pratica, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz. Não vem. Não vem para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque Jesus é a verdade. Se você prestou atenção, no início da mensagem ele fala com Nicodemos, repetindo várias vezes, na verdade, na verdade. Então, se você tem duas falhas, mas é verdadeiro, né? Não, eu erro, ainda faço isso, eu preciso ser liberto disso, que você reconhece ainda o que falta em você, você está sendo verdadeiro. Então o Senhor diz, na verdade, não venham querer me enganar, não venham querer me enganar que vocês são santo, que vocês oram, que vocês pregam a palavra, que vocês praticam a palavra, não venham querer me enganar. Cheguem a mim com as verdades. Pai, eu ainda errei, ainda preciso ser liberta, eu ainda preciso disso. Com o Senhor é a verdade, gente. Ninguém engana Deus. Ninguém. Por isso que, se você prestar atenção nessa mensagem, ele começou a falar com Nicodemos. Na verdade, te digo. Então, sempre com o Senhor, na verdade, ele agrada aquele que fala a verdade. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Aquilo que eu não quero, eu faço. Eu ainda faço. Então, você está lá, na verdade, falando para Deus, reconhecendo o que Deus vai fazer, vai te libertar, vai te ajudar, vai te perdoar, vai te santificar. Então, ele diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Aborrece. Às vezes você não se sente aborrecido perto de pessoas. Por quê? Porque elas estão nas trevas, gente. Então, não é pecado. Não é pecado você estar perto de uma pessoa que não é verdade. O problema de nós, seres humanos, é que nós achamos que fazemos as coisas escondidas, gente. Eu já repito várias vezes, sempre eu falo isso onde eu prego. A gente se esconde do pai, da mãe, dos vizinhos, dos líderes, daqueles que nos aconselham bem, mas a gente não se esconde de Deus. Aquele que pratica as coisas escondidas, o que ele faz? Ele olha para se ninguém está vendo, né? O ladrão, quando vai roubar, o que o ladrão faz? Ele olha se alguém está olhando ele. Mas ele esquece de olhar para cima, que Deus está olhando ele. Pode prestar atenção. O ladrão, quando vai roubar, ele olha para todo canto se alguém está observando ele. Ele vê que ninguém está vendo, ele vai lá e faz a prática. Mas ele esqueceu que aquele lá de cima está vendo ele. Não só o ladrão, eu estou falando todos nós, né? Eu dei o exemplo do ladrão. Mas todos nós, tem gente que é assim, se escondeu da mulher, mas esqueceu que Deus está te vendo. Se escondeu do pai, mas esqueceu que Deus está te vendo. Tem gente que está aí no telefone fazendo as coisas, achando que está fazendo as coisas escondido. E Deus está vendo. Deus lê a mensagem do WhatsApp, Deus lê as mensagens que você coloca no chat, Deus lê os vídeos que você manda para as pessoas, Deus ouve quando você fala mal dos outros, Deus vê, Deus ouve, os olhos do Senhor está contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. O problema é que os seres humanos acham que se esconde. Estão fazendo pecadinho escondido, como a irmã disse. Mas não está não. Não está não, porque Deus está vendo. E aí? Quem vai te salvar é tua mulher? Quem vai te salvar é teu filho, é tua mãe, teu pai? Quem vai te salvar é teu pastor? É teu pastor que te salva? Não é. Não é, quem te salva é Jesus. Então ele está vendo, esse pecado te condena, te mata. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquele que pratica a palavra de Deus vem para a luz, está na luz, está caminhando no caminho da verdade da vida. Aprendemos essa palavra, eu amo essa palavra. Eu gosto muito dessa palavra que Jesus conversa com Nicodemos. Eu passei uma luta na minha vida, gente, espiritual, de pecado, de tentações de pecado.
E aí eu me arrependia, chorava para Deus, Deus, eu não quero mais fazer isso, eu ainda sou assim. Aí sempre Deus me dava essa palavra de Nicodemos, nasce de novo, tem que ser nova criatura. Até que essa mensagem entrou no meu entendimento, no meu coração. Aí eu consegui vencer o pecado. Todas as vezes que eu passava por alguma coisa, que eu sabia que eu não, Senhor, eu não posso ter essa prática. Aí eu ia chorar, e quando eu abria a palavra, vinha Nicodemos, vinha essa mensagem de Nicodemos, o novo nascimento. Agora, graças a Deus, né? Graças a Deus, o Senhor operou na minha vida, tem operado na minha vida. Somos dirigidos pelo Espírito Santo se vivemos a verdade, se vivemos a palavra, né? Essa foi a mensagem, gente, linda, né?